que forma o Brasil, com a matriz energética limpa, ele também tem um destaque nessa luta, um papel importante, né? Eu não tenho dúvida, Joyce. Na verdade, se você for olhar a matriz elétrica do Brasil e comparar com de outros países, nós somos, sem dúvida, um dos países que lidera as estatísticas globais em termos de sustentabilidade na produção de energia. E que práticas sustentáveis podem ser implementadas no setor agrícola e já são, as práticas adotadas são, voltadas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa? Eu acho que essa agenda, Joyce, sempre precisa ser observada de dois planos. O primeiro foi esse que a gente acabou de discutir, que é de onde a gente vem e a partir daí o que somos na realidade. E aqui há uma espécie de cegueira estratégica embutida nos negócios para prejudicar justamente quem produz bem feito. Mas tem uma segunda agenda que a gente não pode se esquecer, que é o fato de nós termos esses ativos do passado não deve ser uma desculpa para a gente não abraçar novas oportunidades econômicas e ambientais no futuro. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A Força do Agro, o Brasil que dá certo. O papel do agro na luta contra as mudanças climáticas. Daniel Vargas é professor da FGV. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo, professor. Prazer é sempre meu, Joyce. Com inovações e práticas sustentáveis, o agro tem destaque na produção de alimentos, bioenergia e fibras. Tudo isso, é bom que se diga, alinhado à preservação ambiental. Professor, como o agro contribui para diminuir os impactos ambientais? Joyce, essa pergunta é muito boa, porque muito embora ela devesse ser a primeira das perguntas que se faz quando se pensa no agro brasileiro, em geral ela é deixada por último. Porque o debate ao longo dos últimos 10 anos, ele vem cada vez mais se concentrando em buscar identificar os problemas do agro para a agenda ambiental do planeta. E essa onda de crítica, de restrição, ela tem uma origem muito particular. Porque se a gente for olhar essa agenda climática como ela nasceu há 3 décadas, lá em 1992, aliás, no Brasil, quando esse evento fundacional da governança climática global foi organizado no Rio de Janeiro. Naquela época existiam 3 consensos. O primeiro deles é que a raiz dos problemas climáticos e ambientais do mundo é fruto da queima de fósseis, sobretudo no setor energético do mundo desenvolvido. Segundo, o agro não tem responsabilidade nem culpa no cartório por esses problemas. Ao contrário, ele é uma vítima, afetado por essas mudanças que acontecem no clima, já que ele é uma espécie de indústria que funciona a céu aberto. Terceiro, nós precisamos lidar com esses problemas para garantir as condições de desenvolvimento, sobretudo nos países emergentes, que têm no uso da terra e no agro uma fonte predominante de renda e de riqueza. Ou seja, o agro é o que mais contribui, né, professor? E sempre foi visto como vilão, mas a gente tem que desmistificar essa informação. E de que forma o Brasil, com a matriz energética limpa, ele também tem um destaque nessa luta, um papel importante, né? Eu não tenho dúvida, Joyce. Na verdade, se você for olhar a matriz elétrica do Brasil e comparar com de outros países, nós somos, sem dúvida, um dos países que lidera as estatísticas globais em termos de sustentabilidade na produção de energia. Nós temos quase 90% da nossa produção elétrica de matriz sustentável. Ao passo que a Europa, por exemplo, não passa de 30% ou 40%, e a maior parte do mundo ainda luta para conseguir superar sua dependência dos fósseis, em particular do petróleo e do carvão, que são as fontes predominantes que abastecem a energia no mundo. Aliás, Joyce, se me permite, eu creio que no debate climático global, o dia em que a Europa ou os Estados Unidos conseguirem ter 90% da sua matriz elétrica de fonte renovável, que é algo que o Brasil já possui, eles terão cumprido um êxito histórico, o que é muito difícil, justamente por isso, de imaginar que vai acontecer no curto prazo. Por outro lado, nós, que já temos esse ativo ou essa qualidade antes de nos engajarmos nessa discussão climática que o mundo agora abraçou como prioridade. Nós já tínhamos, nós já somos isso. Será que esse atributo que está tão presente, tão característico da nossa organização econômica, ambiental e social, não mereceria um pouco mais de aplauso ou de reconhecimento internacional?
Que dirá, Joyce, agora em que nós, além desse histórico, abraçamos a bioenergia como uma fonte para contribuir ainda mais com a sustentabilidade da nossa matriz energética e, quem sabe, criar uma fonte, portanto, um insumo para gerar novas fontes de negócios, de renda, de industrialização e, quem sabe, para exportar energia para o mundo, com oportunidades que se abrem com o chamado informalmente no campo de o pré-sal caipira, o biometano, aproveitando resíduos da pecuária para converter em uma fonte complementar de energia, que muitas vezes é utilizada para abastecer o próprio transporte nas fazendas ou até para se integrar com a rede de energia nacional, abastecendo as casas das famílias nas grandes cidades. Ou como fruto do aproveitamento do bagaço da cana, né, que é um resíduo que agora passa a ser utilizado também como fonte de biometano, ou a utilização do milho como uma fonte de etanol, fazendo do Brasil um competidor global, os Estados Unidos que se cuide, e daqui a pouco vem o trigo, e daqui a pouco vem outras culturas, o que mostra uma vocação esplêndida que o Brasil possui, mas ainda pouco reconhecida lá fora. O Brasil é protagonista, faz tudo muito bem feito, por isso que incomoda, né, professor? E que práticas sustentáveis podem ser implementadas no setor agrícola e já são, as práticas adotadas são, né, voltadas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa? Eu acho que essa agenda, Joyce, sempre precisa ser observada de dois planos. O primeiro foi esse que a gente acabou de discutir, que é de onde a gente vem. E a partir daí o que somos na realidade. E aqui há uma espécie de cegueira estratégica, embutida nos negócios para prejudicar justamente quem produz bem feito. Mas tem uma segunda agenda que a gente não pode se esquecer, que é o fato de nós termos esses ativos do passado não deve ser uma desculpa para a gente não abraçar novas oportunidades econômicas e ambientais no futuro, aproveitando inclusive as vantagens comparativas que nós já temos nesse jogo. Então, se a gente olhar para a produção de alimentos hoje, a primeira escala desse processo está ligada à integração de sistemas. Então, de um lado, nós temos integrações como, por exemplo, lavoura e pecuária, cada vez mais lavoura, pecuária, floresta, que faz com que o insumo de uma produção seja, na verdade, o aproveitamento do resíduo da outra, gerando um benefício recíproco. O que deveria ser, digamos assim, algo que se joga fora, vira uma matéria-prima para novas formas de produção de outros sistemas, como, por exemplo, a pecuária, que se liga aos resíduos da produção de soja ou de milho, e também, cada vez mais, a integração de sistemas que, historicamente, no mundo eram tratados como independentes, o alimento e a energia. Nós já voltamos, vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.
Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Professor, diante disso tudo que o senhor colocou aqui, nós fazemos bem feito, quais os desafios que o Brasil enfrenta aí, não é nem para se alinhar aos objetivos climáticos globais, porque ele já praticamente está alinhado, ele tem que comunicar, acho que um grande desafio é comunicar, ser visto da forma realmente como ele é. Mas eu acho, Joyce, que a comunicação está aliada ao reconhecimento. Parte do desafio da comunicação é que o outro lado não quer ouvir. E não quer ouvir porque os padrões de referência que calibram o ouvido internacional foram definidos por um conjunto de métricas, metodologias e construções científicas criadas para uma realidade diferente da nossa. Então, quando a gente vira e apresenta essas características da agricultura brasileira lá fora, isso bate de frente com os conceitos científicos que eles herdaram do passado e que criaram olhando para si mesmo. Acontece que nos últimos anos, o que foi feito pensando na Europa ou nos Estados Unidos se tornou uma espécie de segunda pele do debate global. Então é como se o mundo olhasse para a agricultura, para a pecuária, para as florestas, como se nós fôssemos partes do continente europeu. Mas há diferenças fundamentais nesse jogo. Nós somos uma agricultura tropical, com um clima diverso, com oportunidades particulares. E as métricas e referências segundo os quais a gente julga, avalia, explica a nossa realidade, ainda, em parte, precisam ser aprofundadas e globalizadas. Aliás, Joyce, aqui eu acho que tem uma oportunidade, um campo que o Brasil não pode deixar passar. As COPs são um momento em que o mundo discute, entre outros temas, quais são esses padrões do que é verde no planeta. E, a partir daí, também orienta quais investimentos, quais prioridades devem ser abraçadas por cada país do mundo. Nós teremos aqui, em alguns meses, uma COP que será realizada em território brasileiro. Temos duas rotas de caminho que podemos perseguir. A primeira é seguir o script tradicional, discutir a agricultura, o uso da terra, como ele é debatido lá fora. A segunda é chamar o mundo à responsabilidade para a gente tropicalizar essa conversa, olhando para a nossa realidade a partir de novos referenciais científicos que estão emergindo, com base na nossa realidade, ou chamar o mundo para que a gente avance, amadureça esse esforço para mostrar a agricultura na nossa região com as suas características verdadeiras. E fazer isso, Joyce, é tirar um zumbido do ouvido internacional, para que a nossa comunicação, que em parte até acontece com algum esforço de produtores, do setor público inclusive, possa de fato ser ouvida lá fora. Do contrário, o que vai sobrar é uma espécie de gritaria de um lado, surdez de outro. Eu não acho que isso é bom para ninguém e isso prejudica o Brasil. Professor, falando em prejudicar o Brasil, não é o próprio brasileiro que acaba repassando informação errada lá para fora, porque o europeu às vezes lhe fala o que ele ouviu falar, não o que realmente ele viu? Eu, infelizmente, acredito que essa é parte da explicação, Joyce. Nos últimos anos, eu tive a oportunidade de participar de algumas dezenas de encontros, fóruns científicos, acompanhei como participante algumas negociações no setor privado, no setor público, estive em eventos acadêmicos, econômicos, em alguns países lá fora. E com grande frequência, são convidados interlocutores nacionais, muitas vezes ligados ao terceiro setor, que se especializaram em falar mal do Brasil para o mundo. E como eles têm uma espécie de credencial de atores não governamentais que participam dessa conversa,
muitas vezes, inclusive, reconhecidos como estabelecedores de estándares, que são incorporados por empresas na hora de decidir com quem contratar, essas vozes acabam criando um grande ônus para o Brasil. E é preciso reagir a isso. Reagir a isso, de um lado, criando um discurso alternativo, mas, de outro lado, também legitimando novos atores, novos interlocutores, que reconheçam a realidade e as oportunidades que o Brasil tem. Tudo isso se torna ainda mais delicado, Joyce, no momento em que a gente vive no planeta, em que nós estamos assistindo a tensões geopolíticas cada vez mais graves, em uma equação de disputas em que, em primeiro lugar, vem o interesse nacional. Os países debatem comércio, debatem clima, mas também debatem qual é a posição e o papel que o seu país ocupará no planeta nas próximas décadas. Neste ambiente, nós, brasileiros, nos apresentarmos ao mundo como vilões do planeta é algo que, no mínimo, trabalha contra os verdadeiros valores da soberania nacional. Eu falo isso porque foi no ano passado que o Aldo Rebelo promoveu um evento, o senhor organizou, trouxe diversas autoridades internacionais ligadas ao agro e pessoas competentes que falam de um Brasil que às vezes nem o brasileiro conhece, né? Com uma informação totalmente diferente do que vem de lá para cá. Nós nos acostumamos, de novo, Joyce, a consumir, e esse é o aspecto da comunicação que você destaca bem, um repertório de ideias que já virou rotina no debate internacional, mas que foram construídos e que se tornaram uma espécie de discurso tradicional com o objetivo de desacreditar, de descredibilizar a economia, as virtudes, os papéis de vários países em desenvolvimento. E o Brasil é uma espécie de vilão preferido. Não é? Se há problemas que acontecem entre nós, e há problemas aqui, isso serve muitas vezes como motivo para condenar o Brasil nos diálogos, nas negociações internacionais, como se nós fôssemos indiferentes, como se não conhecêssemos os nossos problemas, mas como se também não estivéssemos atentos às nossas virtudes. E embaralhar essas cartas é fundamental, porque isso cumpre o papel. Isso serve a determinados interesses, não é por acaso. Essas organizações ou esses discursos, muitas vezes, contam com apoios ou com financiamentos que vêm de grupos de interesses muito particulares no mundo. Nós estamos vendo isso com muita clareza agora. À medida em que estudos, em que diplomacias entram nessa tensão geopolítica, começam a afastar atores, começam a priorizar interlocutores que estão alinhados a interesses de um lado ou outro. E é nesse ambiente que você oxigenar a discussão é importante para a gente também aprender a enxergar a si mesmo com mais qualidade. Esse evento a que você fez referência no ano passado foi uma oportunidade da gente mostrar para o Brasil e também para fora como existem outras percepções, outros interlocutores, outras pessoas e outros agentes que estão preocupados com o mesmo problema, mas que têm uma visão um pouco mais realista e, quem sabe, um pouco mais fiel à realidade da produção de alimentos e do uso da terra, não só no Brasil, mas na América Latina, na África e no Sudeste Asiático. Essa é uma preocupação, é um assunto importante, porque quando a gente fala de meio ambiente, hoje em dia não é mais para falar de meio ambiente sem falar a agro, porque aí envolve, quando a gente fala de preservação do meio ambiente, a gente fala de segurança alimentar, né? E o produtor, para ele produzir cada vez mais, ele tem que preservar. E a gente sabe que o mundo está aumentando aí, a gente vai ter 9 bilhões daqui a pouco, e quanto mais alimento tem que fazer para mais 3 bilhões? Né? E só o Brasil que tem condições tem espaço para produzir ainda, mas graças à tecnologia, à pesquisa, a gente consegue produzir mais em menor área e os outros países estão se encolhendo. A oportunidade ela é muito clara para a produção de alimentos e para a sustentabilidade do Brasil. Então nós sabemos que ao longo dos próximos anos, como você mencionou, alguns bilhões de pessoas serão agregadas à população mundial. Mas esse acréscimo populacional ele não vai ser distribuído de forma igual no planeta. Alguns poucos países, na verdade, hospedarão a maior parte desses novos habitantes da Terra. E são, em geral, países que estão no Sudeste Asiático ou na África, regiões que também lutam para o crescimento econômico e para garantir condições de segurança alimentar e energética para a sua população. A primeira demanda evidente que virá à luz do dia com esse aumento populacional é a demanda por alimentos, mas também por energias limpas. E onde está no mundo
os espaços em que essa produção de alimentos pode crescer sem gerar impacto ambiental para atender a demanda do planeta. Um desses espaços preferenciais, na verdade, o principal deles no mundo, está no Brasil. E não somos nós que estamos dizendo aqui, a própria FAO, com alguns estudos, tem indicado esse papel estratégico que o Brasil ocupará no mundo para garantir a segurança e, portanto, a estabilidade das relações econômicas, políticas e a segurança do próprio planeta. Mas se isso é verdade, Joyce, significa que aqui nós temos um trunfo que o mundo precisa reconhecer e aproveitar. E significa também que nós temos oportunidades que nós temos que nos preparar para explorar. Mas tudo isso, para mim, me parece uma sinergia ímpar de uma demanda internacional com uma potência, uma oportunidade, uma oferta nacional. E isso só coloca o Brasil como um ator absolutamente estratégico para atender um mundo tenso, que tende cada vez mais a ingressar em negociações duras, mas sem que a gente precise ser parte da briga de direita ou de esquerda, de um lado ou do outro com ninguém. Nós vamos garantir as condições, como diz o meu professor na Fundação Getúlio Vargas, para a paz, que começa com o alimento, com a energia, com o direito à sobrevivência e à participação. A partir daqui a gente fala do resto. Sem alimento e sem energia, não haverá futuro para mais nada. Exatamente, direita e esquerda é o que eles querem, né? A população dividida. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitais 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitas 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitas 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitas 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitas 7.1 e pronto, Cauti. Professor, como o reflorestamento e recuperação de pastagens degradadas contribuem aí para a redução do impacto climático? Acho que entra aí com o que o senhor já citou aqui, né? Que nós temos o IPFL, que funciona muito bem no Brasil, que é um exemplo no Brasil, né? Isso. A sigla, normalmente, ela é mais conhecida de um jeito um pouquinho diferente, Joyce. A gente costuma chamar de integração lavoura-pecuária-floresta. E o efeito econômico é evidente, né? Ela multiplica a renda, aproveitando melhor os insumos, incorporando novas técnicas. Mas tem outros efeitos que precisam ser compreendidos. E isso é importante para a gente olhar para essa agenda climática como parte de uma agenda de desenvolvimento e de inclusão social. Se a gente olha para o Brasil, nós sabemos que nós ainda temos, em boa parte do território brasileiro, um manancial de áreas em algum grau de degradação,
que em geral são terras que foram usadas no passado, mas depois foram abandonadas, ou que têm pastagens que foram perdendo a sua capacidade de crescimento e, portanto, de alimentação da pecuária, e foram, então, se tornando cada vez menos férteis e efetivas. Agora, a gente pode aproveitar essa área, incorporando-a e ali instalando sistemas produtivos já avançados. E à medida em que a gente faz isso, dois efeitos acontecem. O primeiro deles é que uma pastagem degradada, Joyce, ela emite em torno de 1 tonelada de gás carbônico equivalente por hectare por ano. À medida em que ela é incorporada em sistemas produtivos, até simples, como um pasto recuperado, ela se converte em uma fonte de captura de carbono da atmosfera, que é sequestrado pela planta à medida em que ela cresce, gerando uma raiz com mais carbono no solo e também na sua matéria viva sobre o solo. Então, de um lado, ela tem esse efeito ambiental ímpar, ao mesmo tempo em que ela tem um potencial de impactar a produtividade, ampliando a renda e riqueza, enorme. Então, fazer isso é, de novo, um casamento de ganha-ganha no Brasil, uma união de diferentes que geram um efeito positivo. E esses efeitos, essas sinergias que a realidade brasileira, inclusive está na nossa cultura, né? Essa capacidade de colocar elementos diversos e dali criar uma síntese que produz algo novo, melhor do que as diferenças anteriores, também é realidade na agricultura. Agora, em vez disso ser visto como uma exceção, ser visto como um privilégio de poucos, isso precisa ser tratado como uma política, uma prioridade de muitos, para incorporar gente, inclusive pequenos e médios produtores, ampliando assim uma democracia econômica no chão da produção brasileira, fazendo também com que esses produtores sejam aliados de uma produção de alimentos com sustentabilidade. E essa é a vocação brasileira. É isso que a gente sabe fazer melhor do que ninguém. E aconteça o que acontecer com o nosso futuro, disso a gente não vai e não pode abrir mão. Professor, a COP30, que será realizada em novembro aqui no Brasil, em Belém, né? Ela pode colocar aí o agro no centro das discussões sobre mudanças climáticas. Aí, mais uma vez, as controvérsias, as críticas, a população da Amazônia está preocupada porque eles vão mostrar uma floresta bonita por cima e não vão mostrar realmente o que está escondido por trás das árvores, aquela pobreza que existe, os amazônidas que vivem lá. Mas é preciso participar justamente para não deixar só os atores de um lado ficarem aí debatendo, levando informação que é do agrado deles, né? Joyce, uma COP é um grande evento global. Ainda que essa COP seja um pouco mais frágil do que as anteriores, considerando o recuo de algumas lideranças globais em relação a essa agenda, ela não deixa de ser um marco das negociações políticas mundiais. Lideranças científicas, grandes empresários, representantes sociais e primeiros ministros e presidentes de vários países virão ao Brasil em 6 meses para sentar na mesa de negociações e discutir os problemas do planeta e o futuro. Então, queiramos ou não, isso vai acontecer em território brasileiro. Isso pode e deveria ser uma oportunidade para nós. Mas a gente sabe também que o histórico das COPs, sobretudo nos últimos anos, tem sido hostil ao uso da terra para a produção de alimentos e tem sido indiferente à realidade social das pessoas, em particular nos países mais pobres. Esses dois atributos das discussões internacionais nos últimos anos ligam um sinal de alerta para nós. Nós queremos que essa COP aconteça na Amazônia, mas nós não queremos que ela seja uma COP para falar só de árvores. Nós queremos que essa COP seja realizada no Brasil. Mas nós não queremos que seja um evento para falar mal ou para condenar as nossas virtudes tropicais. E para a gente não deixar que isso aconteça, Joyce, eu acho que mais do que reagir, resistir, criticar, a gente tem que adotar uma postura proativa, de trabalhar com o conteúdo e o material típico das COPs, mas adaptá-lo para nossos interesses e nossas realidades. Fazer isso passa, sobretudo, por discutir as métricas e referências de sustentabilidade que pautam as negociações globais. Hoje essa gramática é importada, vem de fora, pronta e acabada. O agro é mau, a pecuária é responsável por emissões de metano, nós precisamos proteger as florestas contra os seres humanos. Não. Nós precisamos mudar essa agenda para mostrar com ciência robusta e com padrões novos um outro modo de olhar para a nossa realidade.
que diga: nós precisamos de floresta com gente, nós precisamos gerar renda e riqueza, inclusive para aperfeiçoar a proteção ao meio ambiente, e nós precisamos valorizar a produção de alimentos no mundo tropical. A começar por aquela que acontece nas regiões de referência e de alta sensibilidade, como a própria Amazônia. Olhando, inclusive, Joyce, para a pecuária como um grande ativo, capaz de dar uma belíssima contribuição ao planeta, se as métricas de cálculo das emissões de metano e de compreensão de sistemas produtivos pecuários no campo forem tropicalizadas. Do contrário, o Brasil vai servir ao mundo e não contribuir, de fato, para que o mundo se desenvolva de forma sustentável. A árvore é importante, mas o ser humano é muito mais. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Sempre um prazer, Joyce. Uma honra participar desse diálogo com você. O canal está aberto, gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.